Bem, tô de volta, sou eu, Jorge Cavalcante, dando as dicas aqui de como que é estar fazendo o curso de inglês da WhatsApp. Eu já participei da primeira aula, a primeira aula foi dia de sábado, a primeira aula de introdução, ela acontece aos sábados, às 11 horas da manhã, das 11h15 até as 2h15 da... É um horário bem no meio. O interessante desse horário, fazendo uma reflexão rápida, é que foi um horário interessante porque geralmente é um horário no final de semana, sábado, que você não vai fazer nada. Se você ficar em casa, você fica em casa sem fazer nada, das 11 até as 2 da tarde. Então foi preenchido com aula de inglês. Eu achei isso muito interessante, é uma tática muito interessante. Aí você diz, ah, mas não atrapalha o almoço e etc. Não, você leva um lanche, faz alguma coisa, tem 15 minutos de intervalo. E detalhe, você não percebe a hora passar quando você está dentro dessa aula. Então foi a primeira aula que eu participei. A primeira aula eu achei muito interessante. A gente já entra na sala com o professor falando inglês. Todo mundo que está no intro é todo mundo intro. Nesse nível, é diferente do que eu até entendi nos primeiros momentos. Eu entendi que já do primeiro nível já seria tudo junto, né, pessoas? Mas como é intro, de fato, aí depois eu fui entender que o intro é para introduzir você ao mundo do inglês. Então você que está no nível 0 entra no intro e do intro você passa a ter contato com pessoas que também estão no nível 0, porque você vai aprender o básico do básico. E o básico do básico já é interessante, porque você já sai falando e escrevendo algumas palavras em inglês na primeira aula. Até porque o professor vai falar mais de 90% do tempo em inglês com todo mundo. Então você vai começando a compreender. E isso é muito bacana, a questão da compreensão. O que eu entendo de diferente, que eu percebi, inclusive por outras experiências e até material em inglês, né, online, que tem muita coisa online para estudar inglês, a diferença desse é que você tem que ir pela percepção, não necessariamente pela tradução. Então a metodologia que a WhatsApp está passando, que eu estou entendendo e captando isso como positivo, é que você aprende como se fosse uma criança aprendendo português, né? Vamos supor assim, vamos dar esse exemplo, como se fosse, se você é pai, mãe ou tem sobrinhos, você entende que a criança quando vai aprender o idioma, ela aprende ouvindo e percebendo a ação. Então é a ação e ela vai associando o que ouve com a ação. E o WhatsApp ensina mais ou menos assim. Então a aula vai acontecendo em inglês e você vai percebendo o áudio, o que você está ouvindo e associando com a ação. Então você começa a aprender de verdade. Não é tradução, não existe tradução. Então você não pega uma palavra e busca no dicionário a tradução para tentar comparar. Até porque o pensamento, ele também tem que aprender em inglês. E é isso que faz a diferença nessas aulas. É você ouvir e ver. E ao fazer essa associação, você vai começando a pensar em inglês e fazendo inglês. Isso na primeira aula, hein, gente? Então eu achei muito interessante, acho que vale a pena. Então, bora embora que tem a próxima aula aí pra gente ver e já conversar. Um abraço, até o próximo vídeo.